Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Maravilha! Bom dia! Paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Graças a Deus, mais uma vez, estamos juntos para nós compartilharmos da Palavra de Deus, compartilharmos das coisas do Senhor. Temos certeza que será um tempo muito precioso, muito poderoso, no nome santo de Jesus, né? Graças a Deus. Já começamos, né, com um momento precioso, né? O Salmo 93, né? O Salmo 23, né? Louvando a Deus, glorificando a Deus. Isso é muito precioso, graças a Deus, né? Então seja bem-vindo mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, né? Que Deus possa dar-nos um dia, uma tarde abençoada, um tempo precioso na presença dEle, para a glória do nome dEle, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, aleluia, tá bom? Bom, esse programa acontece na terça-feira, meio-dia, na quinta-feira, meio-dia, também no nome de Jesus, né? E quarta-feira, ontem, tivemos um momento muito precioso, de quarta-feira, toda quarta-feira, às 11h30 da noite até meia-noite e 15, nós temos um momento onde nós estamos orando, onde encerramos o dia com a oração, né, das causas impossíveis. Ontem nós oramos, tivemos um momento muito, muito interessante, orando para que as cirandas, né, que às vezes vêm sobre a nossa vida, sejam destruídas, sejam desfeitas para a glória de Jesus. Foi muito precioso, muito, muito precioso. E essa quarta-feira, 11h30, acontece toda quarta-feira, exceto a quarta-feira, que nós temos a semana da oração às 3h da manhã, que vai acontecer agora a partir do dia 8, né? Deixa nós conferirmos aqui, isso no dia 8 nós vamos começar essa campanha no nome de Jesus, né? Será no dia 8, semana que vem começa a primeira semana de outubro, segunda dia 1º de outubro, depois dia 8 nós vamos até no domingo, no dia 14, orando, pedindo a Deus pela madrugada e às 3h. Então, para que um horário não fique, né, sobrecarregando o outro, nós vamos estar somente às 3h da manhã, tá bom? Maravilha! Então seja mais uma vez bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra, que tem a intenção de trazer coisas preciosas da Palavra de Deus para nossas vidas. E essas coisas preciosas venha nos ajudar a viver de uma forma bacana na presença de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para nós, né? A Palavra de Deus nos fala lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha que coisa maravilhosa. Livro de Deuteronômio, Deus coloca diante de nós dois caminhos, a bênção e a maldição. E devemos sempre estar, ele coloca essa proposta de escolha.
Então, se escolhemos as coisas de Deus, temos em Cristo Jesus a riqueza da glória de Deus, aleluia. E essa riqueza é para nos fazer viver uma vida muito abençoada. A vida cristã, ela é uma vida cheia de desafios, porque nós lutamos contra a carne, contra o pecado, nós guerreamos contra a nossa natureza, né? Um sábio uma vez foi interrogado por o seu discípulo falando sobre a questão de quem é mais forte, a alma, o corpo ou o espírito, né? Quem poderia prevalecer? Ele fala de uma forma bem inusitada, aquele que for alimentado melhor. Ou seja, se eu alimento a minha carne das coisas carnais, ela vai prevalecer, né, sobre a minha natureza, essa que eu quero ter, que é espiritual. Por que eu quero ter? Porque eu descobri que essa natureza espiritual, essa vida com Deus me trará muitas coisas boas. E quando eu tenho essa convicção de que a minha vida com Deus vai me trazer coisa boa, vai me fazer ser abençoado, poxa vida, aí eu tenho a palavra de Deus recorrendo a ela, para ela me mostrar que essa riqueza de glória que está em Cristo, né, e todos os seus benefícios, Deus tem nos dado, tem nos deixado para nós. Esse deixou para nós esse recurso, através da sua santa e bendita palavra maravilhosa. Então, por isso nós temos esse encontro, o encontro com a palavra, onde nós compartilhamos no texto sagrado, né, daquilo que o texto sagrado propõe para nós, aquilo que o texto sagrado tem para nós, né? Graças a Deus tem coisas boas e maravilhosas para nós. E essa semana, iniciamos essa semana de uma forma muito bacana. Muito bacana mesmo. Temos o texto falando sobre sabedoria. Essa é a série que nós estamos, né? Série sobre sabedoria, sobre alcançar sabedoria, em ter sabedoria, em agir com sabedoria. Então nós temos o livro, nós temos, né, como base o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, né? A sabedoria de um rei chamado Salomão. Então um homem, né, tanto sábio como tanto rico também, devido à sua sabedoria. Então nós temos neste livro esta instrução de sabedoria para a glória de Jesus, né? E na terça-feira passada nós falamos sobre o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 8, diz: isso lhe dará, esse buscar da sabedoria, esse clamar pela sabedoria, buscar entendimento. O livro de Provérbios 3, 8 nos fala: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aí está nos falando da saúde física, literalmente da saúde física. Mas por que ele fala desse princípio da palavra nos trazendo saúde física? Porque o nosso agir, do nosso comportamento, dos nossos temperamentos, daquilo que é causado em nós, o que acontece? Acontece coisas que refletem no nosso organismo, refletem no nosso corpo, refletem dentro de nós. E na parte, quando nós lemos essa parte do livro de Provérbios, nós olhamos que ele está falando de uma doença chamada, a doença que a medicina trata de psicossomática. São distúrbios emocionais, psíquicos, que afetam o funcionamento de órgãos no corpo da gente. Então, se eu busco em Deus a sua palavra, às vezes nós temos um buscar na palavra para alcançar um milagre, alcançar a resposta de alguma coisa. Buscamos na palavra, às vezes, para poder uma porta se abrir, ou às vezes para poder alcançar alguma coisa, mas a palavra de Deus, ela não só nos traz esses momentos de esperança, mas a palavra, ela trata da gente de uma forma medicinal mesmo. O próprio povo, né, a palavra de Deus fala que o Senhor trouxe a sua palavra e os sarou e os curou. Não só foi uma palavra de quebrar a maldição ou uma palavra que foi dita contra os adversários, não. Essa palavra, ela tem o poder de curar a nossa vida, porque nossas emoções,
são alcançadas pelo poder do Espírito Santo, nossa parte, né, psicológica também é tratada pelo Espírito Santo, ela é envolvida pelo Espírito Santo, e aí nós começamos a gerar cura dentro de nós. Às vezes os cristãos, pessoas que vêm para Jesus doentes, né, com diversos problemas, e de repente aqueles problemas são sanados, aqueles problemas são removidos, o seu organismo começa a funcionar de uma forma muito preciosa. E às vezes fala assim, mas por que você parou de beber, você parou de fumar, você parou de ficar pelas madrugadas acordado? Lógico que tudo isso contribui muito para o bom funcionamento do organismo, mas a própria palavra, eu ouvindo a palavra, eu recebendo ministrações da palavra, eu envolvendo com a palavra de Deus, com os livros sagrados, com a leitura das Sagradas Escrituras, isso vai gerando em mim a cura, porque as minhas emoções estarão guardadas, protegidas em Cristo, a minha parte psicológica estará guardada, não terei distúrbios emocionais que podem afetar o funcionamento de alguns órgãos, podem causar desajustes e múltiplas queixas na parte física. Então isso pode acontecer, pode surgir em diferentes partes do organismo. Uma vez foi feito, para você ter uma ideia, um funcionário de uma empresa começou a aparecer com um problema na pele, o vitiligo, né? Aquele problema na pele dele. E ele começou a fazer tratamento, ele começou a ficar muito incomodado com aquela estrutura, com aquela situação, e ali ele foi passar por um acompanhamento clínico, né? Médico, e aí as entrevistas, as conversas, começou a perceber, a descobrir que aquela doença estava associada a uma forte descarga emocional causada nele quando ele teve um problema familiar que chegou a se separar. Então esse funcionário não tinha nenhum quadro histórico dessa doença. De repente ele começa a desenvolver essa doença. A palavra de Deus fala que maldição sem causa não prevalece. Então, se alguma coisa está prevalecendo, então é porque precisa de algum cuidado. Se alguma coisa está prevalecendo, é porque alguma coisa precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Então, se descobriu que esse choque emocional, essa descarga emocional, devido a um problema sério no seu casamento, começou a trazer esses distúrbios da sua pele. Então, as nossas emoções, por isso que Jesus, quando nós lemos a palavra, sentimos paz. Quando lemos a palavra, sentimos conforto. Quando lemos a palavra, nos sentimos tranquilos. Quando saímos da igreja, de um culto, de uma palavra ali presencial, nós saímos tranquilos, aliviados, descarregados, vamos dizer assim. O peso nos é removido, e o próprio Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele diz: vinde a mim, vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Levai sobre vós, sobre os seus ombros o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então ele fala do benefício. Olha só que coisa bacana, Mateus 11, olhando de uma forma, com essa visão, ele fala desse fardo que ele troca, esse peso que nos desgasta, que nos traz ansiedade, nos traz preocupação, nos traz medo, nos traz tristeza, angústia, estresse, que afeta o nosso organismo, afeta a nossa vida, a nossa forma de viver. Por que o povo antigamente vivia com mais qualidade de vida, tinham mais poder e força? Por causa da palavra de Deus. Isso é tão verdade que isso até hoje é praticado na cultura judaica, desse amor, essa veneração pela palavra de Deus. E
não quer dizer que sejam erradas, porque é bem da verdade, ela traz muitas coisas e muitos benefícios para nós. Então, quando nós olhamos isso, nós temos exemplo dentro da Bíblia Sagrada, o endemoniado de Gadareno, em um dia, no primeiro encontro que ele teve com Jesus, a sua vida foi transformada, a sua vida foi tratada. Aqueles distúrbios que eram causados por demônios, 2.000 demônios que saem e vão aos poucos, aqueles distúrbios emocionais abriram portas espirituais, ou seja, caminhos para os demônios agirem ali, caminhos para demônios estarem ali. Com certeza, aquela região tinha uma cultura espiritual grego-romana, e aonde o absurdo do templo também era oferecer o porco como sacrifício, e o porco ele é um animal imundo segundo a cultura judaica, que foi escravizada por gregos e romanos, e dentro da estrutura romana havia a prática espiritual, e essa prática espiritual grego-romana tinha esse sacrifício deste animal. Então isso abriu portas para demônios vir sobre a vida dele e perturbar a sua vida a ponto de não segurarem ele, de andar nu, de cadeias não segurarem, da violência, do comportamento, ele se esconder num cemitério. Olha que coisa violenta. E um dia Jesus vai e trata dele. Um dia Jesus vai e coloca em ordem a vida dele. Ou seja, não só expulsa aqueles demônios que estavam sobre a vida dele, mas coloca em ordem a vida dele. Sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Jesus coloca tudo em ordem na vida daquele rapaz. Há um controle emocional e espiritual na vida daquele rapaz. Como você pode às vezes perceber, pessoas que às vezes estão na igreja, mas as suas emoções estão descontroladas, estão assustadas, estão passando por momentos difíceis. Então, a Provérbios 3:8 fala sobre isso. Para nós alcançarmos essa sabedoria, essa orientação divina, para gerar cura e vitalidade em nós, nos nossos ossos, não é espiritualmente falando, mas é literalmente falando. E aí, terça-feira nós começamos a falar de alguns comportamentos, nossos que afetam a ação de algumas emoções, de alguns comportamentos nossos que afetam a nossa vida emocional, a nossa vida, o nosso corpo. Nós falamos semana passada da raiva, aliás, terça-feira, o sintoma da raiva, a atitude da raiva, que gera o ódio, vai afetar de uma forma clínica, vai adoecer de uma forma clínica o nosso fígado. O nosso fígado será atingido, isso é medicina, não estamos tirando nada debaixo do braço. Isso daqui é algo muito precioso que nós estamos compartilhando contigo. Veio de uma forma preciosa nas nossas mãos, a gente vai estudando, vai pesquisando, vai estudando, vai investigando, e aparece, né? Parece que o Espírito Santo entrega para nós, fala assim, dizendo, né, Fernando, faz um dia de cura, mas não é da cura local, às vezes da cura emocional, né, das nossas ações, dos nossos excessos de raiva, vai gerar uma doença lá no fígado, uma gordura. É lógico que também pode acontecer por outros motivos, mas psicossomaticamente falando, a raiva adoece o fígado, traz problemas no fígado, traz situações ruins no fígado, más digestões. Então o processo acaba ficando complicado dentro de nós. Então a palavra de Deus, por que Jesus fala assim? Eu dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz que excessa a raiva, a paz que traz controle sobre a raiva, porque Jesus falou que não é um estado de paz zen, não. É essa paz que vai gerar conforto no seu corpo.
Essa paz que vai gerar um controle confortável nas suas ações, vai inibir a raiva, porque o estado emocional psíquico da raiva afeta clinicamente o nosso fígado. Olha que coisa interessante. Provérbios 3,8 fala que vai haver saúde porque essa palavra vai trazer esse controle em nós, vai nos ajudar. O Espírito Santo vai estar trabalhando na nossa vida, vai estar nos ajudando para a glória do nome dele. A tristeza que adoece os pulmões, a tristeza que assolou o mundo em 2020, a tristeza que absorveu o mundo em 2020, essa tristeza que foi lançada em 2020 sobre nossas vidas, essa tristeza que foi colocada em nós 2020, aí você vê que essa doença vai aonde? Vai ao coração, vai no pulmão, atrapalha as vias respiratórias, atrapalha a forma de respirar. Olha que coisa interessante, o medo de morrer, de perder o emprego, de pandemia, de morte, e depois começar a apresentar as cenas de outras pandemias que o mundo passou, pessoas sendo carregadas de uma forma, levadas de outra. O medo atinge a ação dos pulmões. O medo, ele atinge as vias respiratórias. O medo, clinicamente, adoece os pulmões. Olha que coisa interessante. Você já viu quantas pessoas, às vezes, estão no hospital e, de repente, por muito tempo estando ali, eles pegam pneumonia, pegam essas coisas? Por que às vezes, o processo de pneumonia dá nas pessoas mais velhas, mais idosas, desculpa? Por causa da solidão. Estão lá no hospital, ninguém visita, ninguém vai lá dar um abraço, perguntar se está tudo bem, ou levar uma fruta, alguma coisa. A tristeza que às vezes a pessoa está em casa, de repente ela começa a se sentir mal, ela vai no médico e o médico fala: você está com pneumonia. Mas pneumonia? Mas como assim? Às vezes é a tristeza. A tristeza de não ter ninguém do lado para conversar, a tristeza de não receber visita, a tristeza o pulmão que fica, a tristeza por não ser auxiliado, e aí vem as pneumonias, as doenças broncorrespiratórias. Olha que coisa interessante. Então, a tristeza, que é um estado emocional, psíquico, ela desencadeia lá nos pulmões. Então, como que eu recupero? Fique feliz, alegria. Por isso que Jesus fala: lançai sobre mim o seu fardo. Trocamos esse fardo de tristeza pela alegria de sermos salvos, a alegria de termos Jesus na nossa vida, a alegria de ter Jesus andando conosco. Vai evitar essas doenças, igual essas pessoas que nós falamos, extremamente idosas, elas têm problemas no pulmão por causa da tristeza do abandono. O abandono no hospital. Olha só que coisa preciosa que nós estamos mostrando. Então, como que eu posso contornar esse problema? Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegremo-nos no Senhor. Haverá tristezas, momentos de tristeza na nossa vida que pode atrapalhar a nossa respiração, os nossos brônquios. A tristeza faz com que a gente deite as costas, né? Vamos buscar alegria no Senhor. Vamos fazer da nossa vida uma festa. Vamos fazer da nossa vida uma festa. Mas, Fernando, eu tenho tão pouco. Faça uma festa com esse pouco. Deus me perdoe da forma que eu estou falando. Fernando, eu tenho uma dificuldade. Faça uma alegria faça da sua vida uma alegria.
eu tenho esse problema, não, eu tenho esse limite, não. Faça uma alegria da sua vida, faça uma festa com a sua vida. Você está vivo, você vê, você ouve, você se produz, você sai, você trabalha, você está vivendo, você pode ajudar alguém, você está perfeito. Faça uma festa com a sua vida, festeje a sua vida, festeje a sua existência. Você foi aquele que rompeu através de milhões e milhões de espermatozoides. Você foi aquele que rompeu o útero da sua mãe. Você foi aquele que rompeu, foi no óvulo da sua mãe. Foi ali que você começou a ser formado no útero da sua mãe. Você viveu. Mas, Fernando, a minha vida não foi confortável. Mas você chegou aqui. Jesus, ele te cura desses desconfortos que provavelmente você viveu e que às vezes vem sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Jesus te dá uma nova mente, Jesus te limpa a sua mente dos pensamentos negativos, e talvez quando você for lembrar, você vai lembrar dando glória a Deus, porque você é uma pessoa curada, tratada, sarada para a glória do nome dele. E maravilha, eita glória, aleluia. Outra coisa interessante, que a angústia, ela de uma forma clínica adoece o estômago, estomatite, queimação no estômago, dor no estômago, nofralgia, essas coisas que dão na boca do estômago, né? Atrapalha o sistema digestivo da pessoa, ela come, parece que está empazinada, ela não consegue digerir a comida por causa da angústia. Irmãos, quantas pessoas têm problemas de estômago, tem que fazer ultrassonografia, tem que fazer um punhado de coisa, porque estão angustiadas, né? A raiva, a tristeza, o abandono, as inseguranças da vida, vai trazendo essas angústias para a pessoa, no seu lado emocional e psíquico, e isso desencadeia lá no estômago dela. Por isso que o Senhor é aquele que nos livra das nossas angústias. Ele veio pelo poder do Espírito Santo, não só curando o câncer, curando a AIDS, curando uma dor, curando algum problema, algum distúrbio no corpo físico, mas ele cuida da nossa vida emocional. Eu gosto muito disso porque é uma verdade extremamente bíblica. Pessoas que não tinham comportamento, pessoas que eram alteradas, quando você vai estudar os temperamentos de cada líder, cada componente bíblico, você vê o quanto Jesus tratou dessas pessoas, o quanto Jesus tratou desses homens e dessas mulheres na Bíblia Sagrada e também fora da Bíblia Sagrada. Então, nós colocamos a nossa angústia diante de Deus, esse momento ruim, nós evitamos de ter doenças no nosso estômago. Por isso que a palavra de Deus, ela nos livra das nossas angústias, né? O Espírito Santo vem e remove esse estado angustiante de nós, e aí a gente tem saúde. Você vai no médico? Não, não vou no médico. Você já fez isso? Não, nunca fiz. Você fez aquele exame? Não, nunca parei para poder fazer. Por que isso? Porque quando mais você se aproxima do Espírito Santo, quanto mais você se aproxima das coisas de Deus, mais Deus vai começar a tratar de você, a cuidar do seu corpo físico. Afinal de contas, uma das questões que Jesus quer cuidar de nós é porque somos o templo do Espírito Santo, né? Somos a morada do Espírito Santo, né? O Senhor habita em nós pelo poder do Espírito Santo. Uma outra coisa interessante, olha, você vai encaixar vai entender muito bem essa parte agora. Um outro distúrbio emocional, que são os estresses da vida, sabe aonde vai? Coração. O descontrole, o estresse, esse comportamento
emotivo, esse estresse elevado, vai lá no coração de uma forma clínica. Muitas pessoas têm problema de coração devido ao alto grau de estresse. O estresse no trabalho, o estresse na família. Pessoas de repente começam a ter taquicardia, o coração fica acelerado por causa do estresse. A vida corrida que nós temos, levantamos às 7, de repente já é 6 horas da tarde, já é 5 horas da tarde, já são 7 horas da noite, você chega em casa, mal conversa, mal come, mal faz alguma coisa, já deu 11 horas, a hora de você já está se recolhendo, o homem não consegue sossego, o homem não consegue ter tempo para poder descansar. Chega na sexta, ele termina o expediente na sexta, sábado, quando vê, já deu segundo, o cara já está correndo atrás, já está fazendo, e é preocupação com dinheiro, aluguel, luz, telefone, água, carro, agora internet não pode faltar, tem que pagar aquilo. O camarada fica estressado, de repente o coração começa a ficar prejudicado, suas emoções ficam controladas. Por isso que a palavra de Deus no Salmo 37 diz: descanse no Senhor. Faça do Senhor o seu abrigo, como o Salmo 91. Faça do Senhor a sua fonte de águas vivas, como o Senhor diz em João 4, a mulher samaritana. Olha só que coisa fantástica. Então, quando eu coloco a minha vida, todo esse meu agito, toda essa agitação aos cuidados do Senhor, eu estou cuidando do meu coração, dessa máquina. E o coração, quando eu sou cuidado desses elevados níveis de estresse, porque a pessoa responsável, ela terá estresse. Ela tem a responsável de fazer, a responsabilidade de produzir, a responsabilidade de dar conta, de bater metas, ela vai ter esse problema. Ela vai ter essa situação. Aí descontrola a pressão, descontrola... Amados, quantas pessoas hoje são usuários de comprimidos para pressão? Aí é o sal, tudo bem, diminui o sal, diminui um punhado de coisa. Aí o médico vai lá, lógico, ele vai lá, fala só, evita isso, mas às vezes o médico não fala, evita o estresse. Ah, mas doutor, qual é o remédio do estresse? Se você perguntar para mim, eu vou te falar que o remédio do estresse é a Bíblia Sagrada. É o Salmo 37, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor. Ainda que o Senhor, começamos com a leitura do Salmo 23, né? Bacana, né? Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me leva a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Então, desse lado espiritual, você começa a controlar as suas emoções. Mas na prática, poxa, tira um dia para ir na praça, tira um dia para poder tomar um sorvete assentado na praça, tira um dia para você caminhar ou tirar olhando para a natureza, tira um dia para você ficar em paz, tira um dia para você quebrar a rotina, sair dessa rotina, tira um dia por mês ou de 15 em 15 dias, faz a programação, esquece um pouco a televisão, esquece um pouco o celular, esqueça essas coisas um pouco, se alivie dessas cargas que nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros. Dê um tempo nas redes sociais, né? Ouvimos coisas boas, mas também ouvimos coisas ruins. Ouvimos coisas interessantes, mas ouvimos coisas ruins. Então dê um tempo para você mesmo, entendeu? Fique à vontade, né? Tire um dia para você ficar à vontade. Tomar um banho de mangueira, tirar o sapato, ficar descalço, né? Desestressar um pouco, né? Pôr o pé na terra para tirar essa carga. Ou na sua emoção, buscar em Cristo essa fonte de água viva, né, que jorra e jorra dentro de nós, e o nosso coração ficará abençoado, curado, o nosso coração,
açúcar, glicose, pressão, nós iremos conseguir superar. Por quê? Essa doença emocional chamada estresse vai ser controlada pelo Espírito Santo. Amém? Eita maravilha! Uma outra situação emocional. Essa será o meu testemunho, como eu falei para você na terça-feira. Eu vou contar um testemunho para você, pessoal. Eu vou falar para você por que isso aconteceu. Vamos lá? Bom, há um tempo atrás, alguns anos atrás, vamos fazer encontro com Deus o ano que vem, se Deus quiser. Vamos nos preparar para isso, se Deus quiser, no nome de Jesus. E já fique preparando aí para quando tivermos o encontro, provavelmente em março. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento de tudo esse ano de 2022. Eu quero aproveitar que 2022 será um ano da flexibilização. Não sei o que vai acontecer em 2023, mas tudo indica que 2022 vai ser um ano da flexibilização e nós vamos aproveitar esse ano para poder fazer bem puxado mesmo a obra de Deus. Mas vamos lá. Houve um encontro alguns anos atrás, olha que coisa interessante. E nós fomos fazer um encontro. De 3 dias nós chegamos no acampamento, ou seja, na granja, na sexta-feira à noite, e voltamos no domingo à tarde direto para a igreja, para uma cerimônia bem legal na igreja. Escute só. E nós fomos para uma granja aqui em Juiz de Fora, aqui na saída para o Rio de Janeiro, e nós fomos para lá, alugamos um espaço bem bacana, bem legal. Tínhamos os chalés, tínhamos a casa, tínhamos a cozinha, tínhamos a piscina, e tinha um salão onde nós usávamos para poder fazer ministração. Esse salão tinha 2 banheiros, um masculino e um feminino, maravilha. E naquele dia nós montamos um encontro para 100 pessoas mais ou menos, 80 pessoas mais ou menos. Só que naquele dia foram mais de 130 pessoas neste encontro. E neste encontro ocorreu algumas situações, não vou precisar entrar em detalhes, mas ocorreu algumas situações que me deixaram agitadas e também com medo. E uma das pessoas que estavam comigo, um dos líderes, que estavam comigo, chegou para mim e falou assim: olha, Fernando, tome cuidado, não faça isso. Agora, onde você vai colocar essas pessoas? Como é que você vai dar conta dessas pessoas? Como que você vai alojar essas pessoas? Como que você vai dar de alimentar para essas pessoas? Irmãos, aquilo me gerou, olha só o meu testemunho, aquilo me gerou um estado de medo. Medo por quê? Medo de alguém falar, medo de alguém criticar, medo de alguém denunciar, ou seja, falar que eu fui irresponsável, que eu não tive lugar para o pessoal ficar direito, com medo das pessoas que estavam ali também não receber de Deus porque não estavam bem alojadas, com medo dos pastores falarem comigo e reclamar comigo, com medo de algum membro chegar para o pastor e de uma forma insatisfatória apresentar as suas queixas e depois com medo de ter que devolver o dinheiro, que seria problema, devolveríamos com certeza com o maior prazer, com medo do excesso, de pessoas trazerem algum problema, algum contratempo, porque é um trabalho espiritual, oramos, expulsamos demônios, oramos por cura. Nossa, é 3 dias fantástico. O medo alojou, o medo assumiu o controle da minha vida naquela hora. Sabe o que aconteceu, meus amados de Deus? Sabe o que aconteceu? De sábado para domingo, 2 horas da manhã, os rins começaram a doer. Me deu uma crise renal. Olha onde eu estava dormindo, para você ter uma ideia. Eu estava dormindo dentro de um Corsa. Lógico que eu sou pequeno, então 1,65 m não vai caber em qualquer lugar, Está dormindo num Corsa. O meu irmão
estava dormindo dentro da Kombi da igreja naquela época. Porque não tinha isso. Olha então o medo, como que brotou. Sabe aonde o medo descarregou? Aonde o medo descarrega? Nos rins. A emoção do medo, a doença, a somatização do medo, de uma forma clínica, vai lá nos rins. Meu Deus do céu. Eu levantei de madrugada, eram 1, 2 horas da manhã, fui lá na Kombi, cheguei para o meu irmão e falei assim, me leva para a Santa Casa. Eu estou entrando em crise de rins. E aquilo já comecei a me contorcer, a me encolher, a dor é violenta. Ele me colocou dentro do carro, né? Levou o carro, dirigiu o carro, ele foi com o carro para lá, me deixou lá, falou assim, ó, volta para lá e coordena o encontro para mim, por favor, que eu não sei se eu vou voltar. Fiquei na madrugada de sábado para domingo, até 9 horas da manhã, troca de plantão, quando fui ver o receituário, o prontuário meu, analisar, tal. Fiz exame, não deu nada, não deu infecção, não deu nada. Mas por que houve essa crise violenta nos rins? Porque as minhas emoções se somatizaram, o medo ficou somatizado. E aí começou a descarregou aonde? Nos rins. Às vezes você está sofrendo dos rins ou tem alguma coisa que também pode vir por causa do cálculo, excesso do sal, ou por outra, de cálcio, né? Excesso do cálcio, do sal. Mas eu não como muito sal. O meu sal, ele não é refinado. Nós compramos o sal grosso, o mais grosso, e nós trituramos e usamos. Nós não temos nada refinado em casa, nem açúcar refinado, nada industrializado ou muito industrializado nós não temos. Porque tudo é industrializado, mas nem tudo. O nosso sal é grosso. Não tem sal refinado, que é um veneno. Desculpe eu falar isso, é bom que você seja orientado, é um veneno violento. Mas olha só, o medo. Às vezes a pessoa sofre de rins, mas por causa do medo. O medo de alguma coisa, né? Não temos tempo para nomear esse medo agora, né? Não é o nosso caso de investigar e ver alguma coisa, não. São informações que nós passamos. O medo gera, de uma forma clínica, a doença nos rins. Em 1995, quando nós viemos para a nova era, nós tínhamos 30 anos de idade. Era a minha segunda igreja depois de 5 meses, mais ou menos. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Depois de 7 meses foi a minha segunda igreja. Quando eu vim para cá, eu assumi, fui empossado. Na sexta-feira, no outro final de semana, eu tive acometido uma crise de rins, do nada. E o pastor ainda, né, talvez desavisado, infelizmente, o que acontece? Ele ainda me dá uma bronca, falando que eu não podia ficar doente. Eu entendi, né, o que ele falou, mas por que medo? Será que eu seria capaz? Será que eu daria conta do recado? A igreja tinha um terreno e iria ter que construir, né? Vim para cá e muitas pessoas falaram tantas barbaridades, para vocês terem uma ideia, falaram que nós não íamos construir, falaram que nós íamos tirar o dinheiro da igreja e ir embora sumir, que eu ia vender o material que nós tínhamos ganhado, olha só. E tudo isso gera medo na gente. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Será que eu vou conseguir? Então, o medo, ele traz essas situações, e esses medos, o medo traz, de
de uma forma clínica a doença nos rins. Fernando, como que nós lidamos com isso? Primeiro, nós temos que tomar cuidado com as situações em que nós estamos nos envolvendo. Temos que nos envolver com situações que nos tragam segurança, não medo. Aí eu vou falar algo, eu não posso citar o nome dela aqui, não posso, mas eu quero falar algo para você que colocou algo aqui. Cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com o que você está se relacionando. Como é que está o seu processo de vida? Com que você está se relacionando? De que forma os seus relacionamentos na sua área financeira, na sua área emocional, na sua área familiar, na sua área espiritual? Com quem que você está se relacionando? Esses 3 níveis, espiritual, emocional, financeiro e familiar. Comece a analisar esses seus envolvimentos, esses seus relacionamentos. Se você tem esses problemas, eu vou parar sobre os rins agora, que o meu horário já está vencendo. Se você tem esses problemas e você detectou que pode ser o medo, cuidado com seus relacionamentos. Esse problema que eu tive foi porque eu me relacionei de uma forma temerosa, amedrontadora, com a questão do fazer, do conseguir fazer, do realizar, do conseguir realizar. Então eu me relacionei e o que veio foi uma doença clínica nos rins, ou seja, uma descarga nos rins. Descarregou nos rins. Olha só que interessante. Então o medo pode trazer isso. É lógico que não é só o medo, mas falando das doenças, né, psicossomáticas, da emoção do psique, nós podemos evitar que os nossos rins sejam adoecidos ou mau funcionamento se nós tivermos segurança. Como que eu gero segurança? Então eu gero espiritualmente. Quem é o Deus na sua vida? Como que você se relaciona com Deus? Quem é o líder espiritual na sua vida? Você tem algum líder espiritual? Você tem alguém que te conduza, que te mostre, que fale com você, que te atenda, que te ouça? Quem é aquele que é o seu pastor? Quem é o pastor da sua vida? Quem é aquele que tem um cajado para poder te conduzir, te orientar, te levar, te mostrar o caminho certo? Ou te colocar para você escolher o caminho certo? A que Deus você tem servido? A que Deus você tem se relacionado? Ah, Fernando, você se relacionou com Deus, mas teve esse problema, lógico, o medo das coisas darem errado. Olha, eu estou te dando um grande testemunho. O medo, naquele final de semana, de alguém passar mal, ter problemas de estômago com a comida. Era para 80, 90, nós tínhamos mais de 130 pessoas. Olha que coisa violenta. E é um testemunho. Mas fomos para o hospital, graças a Deus, meu irmão conseguiu, de uma forma brilhante, magnífica, terminar o encontro. Foi fantástico. Pessoas se aceitaram Jesus, se converteram. Foi maravilhoso, maravilhoso. Mas eu não estava presente. O medo me tirou o prazer das coisas. Por quê? Desembocou, descarregou lá nos rins. Olha que coisa interessante. Mas, às vezes, alguma coisa está acontecendo, você tem que analisar. Como é que está a sua vida? O que você traz para a sua vida? Ah, Fernando, eu faço uso disso ou daquilo. Ah, esse é o meu Deus, eu tenho essa... Entendeu? Então a gente tem que fazer uma avaliação completa e conjunta de tudo isso. Mas, para nós encerrarmos a parte de hoje, porque na terça-feira nós vamos falar de coisas maravilhosas, outra vez aí, sobre essa situação, e ver que a palavra de Deus ela é poderosa para nos ajudar. Então nós vamos falar de outra coisa, desculpe, terça-feira. Terça-feira é feriado, mas nós estamos juntos terça-feira, se Deus quiser, no nome de Jesus. Bom, a palavra de Deus nos diz, eu vou fazer a leitura deste salmo. A palavra de Deus nos diz a seguinte coisa no salmo, deixa eu pegar aqui.
A palavra de Deus diz assim no Salmo 37. Vamos lá, Salmo 37. Deixa eu abrir aqui. E nós vamos orar pedindo a Deus que venha nos ajudar a tomar conta. A tomar conta de nossas emoções. Salmo 37 diz assim. Olha só que coisa maravilhosa. E nós vamos orar para que Deus nos ajude a tomar conta das nossas emoções, a tomar conta das nossas ações, dos nossos relacionamentos, né? Com quem eu me relaciono e de que forma está esse meu relacionamento. O Salmo 37 diz assim, olha só que coisa interessante, ele vai no ponto, olha bem que coisa interessante, ele vai no ponto que muitas vezes geram doenças em nós. Desculpa, mas eu tenho que falar. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confie no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor, espere nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, repetindo, descansa no Senhor, espera nele. Está aflito, está com medo, está triste, está angustiado, está estressado. Descanse em Deus. Descanse no Senhor. E o Senhor concederá, como diz o texto sagrado, o que deseja o teu coração. A paz que você deseja, a cura que você deseja. Vamos orar. Vamos orar. Se você puder, não sei aonde você está, como está, se você puder, coloque as mãos aqui assim em você. Nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, quantas vezes colocamos as nossas emoções na linha de frente nessa guerra espiritual que nós vivemos, neste mundo que nós estamos. Esse mundo, meu Pai, que está desconstruindo os valores do homem e da mulher. Este mundo, meu Pai, que está desconstruindo toda forma justa, ó Deus, iluminada de pensar, por ensinos extremamente malignos, como, Pai, na série que nós falamos da nova era. Jogando toda uma estrutura cristã, ideológica, doutrinária, sadia e perfeita fora, para receber, meu Deus, instruções totalmente, meu Pai, desajustadas, que causará desequilíbrio nas emoções das pessoas. Pai, vivemos num mundo, meu Pai, onde a tendência à doença está crescendo muito, e se nós olharmos de uma forma fria, nós vemos o quanto de farmácias estão sendo abertas em cada esquina, uma farmácia, para tratar do medo, para tratar, meu Deus Todo-Poderoso, da angústia, do estresse, ó Deus da tristeza, ó Deus do homem. Mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor, meu Deus, é aquele que enviou o seu Espírito Santo para nos curar, tratar de nós, morar em nós e curar, ó Deus, nós dessas doenças através do seu poder, da tua presença para a glória do teu nome.
Por isso, meu Deus Todo-Poderoso, quando o Senhor estava na cruz do Calvário, meu Pai, Senhor, oferecendo para render a humanidade, o Senhor, Pai, declara lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo veio sobre Jesus, o medo, o estresse, a angústia, a tristeza, veio a raiva, veio tudo sobre ele naquele momento em que ele declara lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele leva, meu Deus, esses males na cruz para que nós fôssemos curados, para que a nossa raiva fosse tratada, para que a nossa tristeza fosse tratada, a nossa angústia fosse tratada, os nossos estresses fossem tratados e os nossos medos fossem tratados. Em Cristo nós temos cura para tudo isso, aleluia, quando, meu Pai, nos entregamos no processo da redenção e vivemos uma vida rendida aos tecanamasobiarás, diante do Senhor, aleluia. Por isso, Pai, por causa dessa obra no Calvário, venha sobre o teu filho, meu Pai, curando, ó Deus, seu filho de uma forma poderosa e maravilhosa, meu Deus, em nome de Jesus. Cura, meu Pai, dessa raiva, cura, meu Pai, do medo, da tristeza, do estresse, da angústia, do medo, meu Deus Todo-Poderoso. Dê a vitória ao teu filho e à casa do teu filho para a glória do teu nome. Nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Amém, amado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, alcance, meu Deus, a dona Deia, que está internada. Estenda as tuas mãos sobre a vida dela, curando, livrando. Estenda as tuas mãos sobre ela, Pai, libertando. No nome de Jesus, para a tua glória, nós te pedimos isso. Em nome de Jesus, amém. Amados de Deus, Deus abençoe. Que o Senhor seja contigo nessa tarde, nesse dia, e que nós possamos entender muito mais daquilo que falamos e o Espírito Santo revele para nós. Essa vida plena que Deus tem para nós, através da sua presença sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até amanhã, sexta-feira. Até sábado, nosso grande encontro de casais. Até domingo, 8 horas. Até domingo, 9h30. Até domingo, 6 horas. A todos um grande abraço. Deus abençoe. Fique com Deus. E seja com o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.